Olá pessoas, este é mais um vídeo meu aqui na internet. Hoje a gente vai falar sobre o memorando daquele engenheiro da Google lá que foi demitido, falando sobre a questão da diversidade e tal, que teve muito pano pra manga. Eu sei que já é uma polêmica de alguns dias atrás, mas estudar e fazer roteiro não é uma coisa simples, tá? Então eu fiz um roteiro redondinho aqui pra vocês, pra trazer um material de qualidade, tá certo? Vamos nessa! Bom, gente, essa é uma polêmica meio complicada, tá? Porque ela envolve um debate que em inglês fica mais bonito de falar, né? Que chama nature versus nurture, né? Ou seja, seria natureza versus comportamento, alguma coisa assim. Daqui é aquela discussão entre construção social e determinismo biológico, certo? O que é mais importante aí? O que leva em conta a realidade sobre nós, seres humanos, sobre a vida em geral, né? Mas principalmente seres humanos, né? Se é o comportamento que nós temos, a sociedade que nós criamos, se é isso que vai determinar o que nós somos, ou se nós temos uma carga genética que nos influencia e é isso que vai demonstrar por que a sociedade é de um jeito ou do outro, tá? Bom, é um debate no qual eu já me envolvi algumas vezes, tá? Eu vou deixar aqui embaixo o link pro podcast do Anticast com o Mizanzuki que eu participei, tá? Na parte dos deterministas, né? Não que eu seja um determinista biológico, mas por ser biólogo puxo mais para esse lado. Além desse podcast que eu estou recomendando, eu vou pedir para vocês verem um vídeo, caso vocês não tenham visto, né? Se vocês já viram, que vocês revejam esse vídeo, que é um vídeo que eu fiz faz mais de um ano já aqui pro canal, que chama Falácia Naturalista e Falácia Moralista. É importante ver esse vídeo porque a gente vai ter muita abordagem aqui nesse assunto que vão esbarrar na falácia, em uma dessas duas falácias, tá? Vamos lá. Qual é a história, né, caso vocês não saibam o que aconteceu? Um cara que trabalhava como engenheiro da Google publicou um memorando interno lá da companhia, da empresa, na qual ele criticava a postura da Google de colocar, tentar fazer tudo pareado por sexos, né? 50% mulher, 50% homem em todos os departamentos. Eu já vou falar um pouco mais sobre o conteúdo desse memorando, mas basicamente era isso. Esse memorando ficou interno na Google por um mês ou dois, pelo que eu entendi, até que em determinado momento ele vazou para a mídia. Quando esse memorando vazou para a mídia, ele viralizou, todo mundo começou a comentar, ou xingando ou elogiando, e a Google achou por bem demitir o sujeito. Tem uma série de nuances envolvidas nisso, tá? Que eu vou discutindo ao redor do vídeo, mas em suma, o resumo da notícia é essa, tá? Caso vocês não estejam sabendo. Falando sobre a questão do texto do sujeito, eu vou deixar aqui embaixo dois links, um com o texto em inglês original, com os links todos, e o outro traduzido para o português, tá? E aí eu deixo para vocês lerem o texto do cara para verem mais ou menos se a gente chega numa mesma conclusão, né, daquilo que eu vou falar sobre o texto dele. Para mim, no meu entendimento, lendo aquele texto, me pareceu um texto de um tom bastante razoável. É um tom razoável, ele não está lá para agredir ninguém. Não é um texto beligerante, um texto que está atacando ninguém pessoalmente e tal. Porém, esse tom sereno e polido que ele dá no texto não quer dizer que os argumentos dele estão certos, tá? Então vamos ver o que a gente consegue extrair aí desse texto. Tem um pedaço desse texto, que na verdade é uma nota que ele deixa no fim de uma das páginas, que ele até faz um disclaimer, tá? Eu vou dar uma lida aqui. Assim, que pra mim é até um sinal de honestidade do que ele está tentando fazer, tá? Que ele fala assim, abre aspas, claro, talvez eu seja tendencioso e só esteja vendo evidências que apoiem meu ponto de vista. Em termos de preconceitos políticos, considero-me um liberal clássico e valoro fortemente o individualismo e a razão. Eu ficaria muito feliz em discutir qualquer um dos documentos e fornecer mais citações. Ou seja, por que é importante ele ter feito esse disclaimer? Porque ele pelo menos admite que ele pode estar errado, tá? Isso daí é um ponto positivo para você mostrar, só para mostrar como é que é o tom do texto, tá? O tom do texto é um texto bastante pacífico, bastante neutro, tá, não sei o quê, mas enfim, a gente já vai abordar se ele está certo ou errado. O grande problema não é nem ele ter citado fontes. As fontes que ele citou, eu li todas, e esse é um grande problema porque eu demorei tanto a fazer esse roteiro, porque eu tive que ler todas as fontes que ele citou, são artigos de psicologia, tá, muitos deles, que não é a minha área, inclusive eu achei a maioria deles muito chato de ler, mas enfim, eu tive que fazer esse trabalho. Não é que ele não tenha citado fontes confiáveis, ele citou fontes confiáveis, o problema é, será que ele interpretou corretamente essas fontes que ele citou? Esse é que eu acho que é o grande ponto a ser discutido sobre esse texto do cara da Google do ponto de vista científico, tá? Vocês vendo a entrevista dele, ele fez uma entrevista para um professor lá do Canadá, que também está tendo uma série de problemas com relação a esse professor, ele também é contra uma série de postulados que o pessoal fala aí sobre a questão de gênero, né, de transexuais, etc e tal, e esse professor agora está levantando uma bandeira contra essa coisa do que o pessoal chama de ideologia de gênero, mas enfim, eu já comentei isso daí em outros vídeos, né, que o termo ideologia de gênero ele não é científico, né, ele não é correto. Né? E ele fez essa entrevista no canal desse professor, eu vou deixar linkado aqui embaixo essa entrevista. Eu dei uma analisada, pelo menos
olhei o que esse cara fala, né? Como que esse cara tava falando e tal. Ele quase não fala nada na entrevista, sendo bem honesto. O professor meio que só que fala na entrevista. O cara, ele dá de vez em quando umas pontuadas ou outra. Não estou querendo ser preconceituoso com relação a ele, tá? Mas ele não me parece um cara com muitos trejeitos sociais, assim, sabe? Um cara muito descolado. Muito pelo contrário, ele parece aquele nerd clássico, aquele nerd típico, tipo o Louie do Revolta dos Nerds, sabe? Posso estar sendo injusto com ele, porém, o texto dele, o teor do texto dele mostra que ele é um pragmata. Tá, ele é um cara que ele acha que é tudo preto no branco, alguma coisa assim, ainda que ele faça concessões dizendo que não, mas me parece que é assim. Tá? Então vocês vão dar uma lida no texto lá e vocês vejam o que vocês acham. Esse professor do Canadá, que chama Peterson, se não me engano, na verdade foi esse cara, né, esse cara que chama Damore, James Damore, o cara que escreveu esse memorando chama James Damore, ele que escreveu contatando esse professor, ele que foi atrás desse professor, e foi por isso que eles fizeram essa entrevista. Então, me parece que já havia um alinhamento de ideias aí, esse cara deveria ser um assíduo leitor desse professor, e portanto ele resolveu fazer aí essas colocações que ele fez, tá? Basicamente, o que esse cara alega, resumindo para vocês, o que esse cara alega para ter escrito esse memorando, foram duas coisas. Uma, ele estava desconfortável com a política da Google de colocar alguns grupos considerados minoritários para fazerem alguns cursos, de receberem alguns treinamentos específicos, alguma coisa assim. Eu não sei, eu não sou da Google, não posso dizer como é que funciona isso daí, mas tinha coisas, né, políticas dentro da Google voltadas exclusivamente para esses grupos, que são as mulheres e people of color, que eles chamam, tá? Eu acho que esse termo horroroso, mas people of color, que eles dizem é tudo que não é branco, tá? E nem asiático. Pelo que eu entendi, são indianos, negros e latinos. Eu sou o people of color para Google. O segundo ponto, que ele parece no memorando muito incomodado e que deixa bem nítido que foi uma das coisas que motivou ele a escrever, é o silenciamento de opiniões dentro da Google. Aparentemente, você tiver uma opinião diferente, né, do mainstream lá que a empresa tem, você não pode abrir a boca para falar. Tá, então isso daí eu vou deixar para discutir mais pro final do vídeo, tá? E o importante é o seguinte, para justificar o desagravo dele a essas políticas da Google, ele utilizou argumentos biológicos. Então é basicamente por isso que eu me interessei pelo assunto e quis gravar um vídeo sobre isso, porque eu acho que é importante a gente colocar esse tipo de coisa na mesa, tá? Sobre essa coisa do nature versus nurture, né, que a gente vai acabar discutindo. Então ele fala que as diferenças de comportamento entre homens e mulheres não são explicadas apenas como construção social, que teria um fundo biológico nisso. Eu vou ler um trecho aqui que ele falou, tá? Depois que ele explica vários pontos e por que teria essas características biológicas e elas não são construção social, e depois ele comenta um negócio interessante aqui. Ele fala: notem que não estou dizendo que todos os homens são diferentes das mulheres das seguintes maneiras, ou que essas diferenças são justas, justas entre aspas. Estou simplesmente afirmando que a distribuição de preferências e habilidades, friso o meu no e habilidades, de homens e mulheres diferem em parte devido a causas biológicas e que essas diferenças podem explicar por que não vemos representação igual de mulheres na tecnologia e na liderança. Muitas dessas diferenças são pequenas e há uma intersecção significativa entre homens e mulheres. Então não se pode dizer nada sobre um indivíduo dadas essas distribuições em nível populacional. Então aí beleza, né? Ele vai lá e ele coloca o desenho de uma curva gaussiana, né? Que são duas gaussianas, uma do lado da outra. Eu vou colocar aqui na tela para vocês verem. Aqui embaixo estaria o fator que você está querendo mostrar, né? A aptidão qualquer. E aqui em cima estaria a quantidade de pessoas que são assim. Uma das coisas que dá para usar com relação a isso que ele falou é sobre a altura. Porque a altura é um fator que definitivamente a gente tem de diferença entre homens e mulheres na espécie humana. Praticamente em todas as populações do mundo, homens são mais altos que mulheres. Ainda que não seja muita coisa, mas eles são mais altos que mulheres. Então isso daí é um fator que a gente pode dizer que não tem muito como discutir, tá? Isso daí não é realmente uma construção social. Você vê que realmente as mulheres ficam numa gaussiana para trás e os homens numa gaussiana para frente, no que diz respeito à centimetragem média. Isso significa o quê? Que você tem, obviamente, mulheres muito altas da população, que são mais altas até do que a média de homens, e você tem homens muito baixos, mais baixos até do que a média de mulheres. Mas, em média, se você for pegar esses blocos, mulheres são mais baixas que homens. Então, se você fizer uma amostragem de uma quantidade X de mulheres e quantidade X de homens, provavelmente os homens vão estar acima. Tá, da quantidade, na questão de altura. Massa muscular é a mesma coisa, até pela questão da massa muscular também, você tem a questão de percepção de calor, então geralmente mulheres sentem mais frio que homens, então você tem uma série de fatores derivados disso daí, podem ser explicados
por seleção sexual, né? Seleção sexual na história da humanidade. As mulheres tendem a preferir homens mais altos, os homens tendem a preferir mulheres mais baixas. Ponto. Isso daí, ou seja, reflete no comportamento humano, isso há uma reflexão no comportamento humano, ainda que não seja uma regra. E a gente tem um ponto de intersecção muito grande ali, que mostra que as diferenças não são, apesar de elas existirem, elas não são determinantes. Mas ele não está falando de altura, não está falando de musculatura, não está falando de sentir calor ou frio. Ele está falando de preferências e habilidades. Enfim, daqui a pouco eu vou falar sobre isso daí. Primeiro eu vou explicar sobre a teoria básica que está sendo usada para justificar toda essa argumentação que o cara fala, que é a teoria do investimento parental. Em qualquer espécie que tenha dois sexos separados, o pai e a mãe vão ter investimentos diferentes na criação da prole. Ou seja, os filhotes vão custar mais para um dos pais do que para o outro. Às vezes você tem espécies em que custa igualmente para os dois. Às vezes você tem espécies em que custa muito para a mãe. E às vezes tem espécies que custam muito para o pai. Na maioria das espécies, a mãe é que acaba se ferrando mais com relação a isso. Porque é ela que cabe o papel de colocar os ovos ou de, enfim, dar à luz a prole. Então, em espécies que você não tem cuidado parental, por exemplo, em que a mãe põe os ovos e vai embora, né, o exemplo clássico é da tartaruga marinha, né, que vai para a praia, bota o ovo e some, o investimento parental é só da mãe e ele ainda é muito curto porque ela só tem um investimento de energia para gerar esses ovos e se arrastar na areia para jogar os ovos na praia. Depois o investimento cessa e o macho não tem investimento praticamente nenhum, a produção de espermatozoide e encontrar a fêmea quando for o período reprodutivo. Basicamente são essas os gastos de cada um. Depois que o filhote nasceu, é cada um por si, e eles que se virem. Se ninguém nascer, também não é problema deles, não é problema dos pais e nada. Eles sumiram, desapareceram. Mas quando você tem um cuidado parental envolvido, geralmente é a mãe que acaba se ferrando. E quando a gente está falando de mamíferos, praticamente todos os mamíferos, o sexo que investe mais na criação parental é a fêmea. Porque a gente tem um sistema de reprodução em que o filhote é gerado dentro da mãe. Tirando o ornitorrinco e equidna, que são bizarrões, mas de todos os outros, o filhote é gerado dentro da mãe. Então a mãe já encara aí um gasto energético, ela tem que se alimentar mais, ela tem que correr mais riscos, ela fica mais debilitada e ainda por cima o mamífero mama. Ou seja, a fêmea dos mamíferos ainda tem que produzir leite. E essa produção de leite também é um gasto energético que faz com que ela tenha que comer mais, com que ela tenha que ser bem nutrida, porque senão o filhote não sobrevive. Então, ainda que você tenha pais muito dedicados, pais masculinos estou falando, geralmente é para a mãe que sobra a maior parte do pepino quando a gente está falando de mamífero, tá? E nós, seres humanos, somos mamíferos. E olha que interessante, a teoria do investimento parental, ela diz que o sexo que menos investe na garantia de que a prole vai ser bem sucedida, não só é mais agressivo, né, com aqueles do mesmo sexo, como também morre mais cedo, amadurece mais tarde e ele dá mais valor para conseguir transar, ou seja, ele vai se esforçar mais, ele vai se pôr mais em risco para conseguir transar, para conseguir fazer o coito. Então isso acaba gerando uma outra consequência, fazendo com que esse, que é o que investe menos na criação dos filhotes, com que ele transe mais rápido e com que ele tente procurar mais parceiros sexuais. Quando você vai para mamíferos, né, isso daí fica bastante óbvio, os machos são aqueles que menos investem na criação parental e é por isso mesmo que eles são mais agressivos uns com os outros, eles demoram mais para amadurecer e eles morrem mais cedo, além de ter essa questão de vários parceiros e tal. Então, esse tipo de comportamento diferente entre macho e fêmea acaba gerando o que o Darwin chamou de seleção sexual, que é um tipo de seleção natural em que quem seleciona quem vai sobreviver não é o ambiente, e sim o parceiro. Então as fêmeas começam a preferir se reproduzir com machos com certas características, e os machos começam a procurar fêmeas com certas características. Então essa seleção sexual é que acaba gerando dimorfismo sexual. O que é o dimorfismo sexual? Machos e fêmeas com diferenças anatômicas, físicas, além do comportamento. Quanto maior a competição entre os machos, para conseguir copular ou por causa de agressividade e tal, geralmente a tendência é que esses machos fiquem mais fortes, fiquem maiores, justamente para vencer essa competição contra os machos, porque a fêmea vai preferir copular com aquele que vencer a competição. No caso de pássaros, por exemplo, a gente vê um efeito que não tem tanto a ver com tamanho, tem mais a ver com cor. Então você vê que o macho é muito colorido, porque ele tem que ficar lá se exibindo para a fêmea, e às vezes ele fica dançando, tem toda uma coisa de acasalamento e tal, que até para quem tá vendo às vezes é meio ridículo.
E a fêmea não, a fêmea ela tem que ter um outro tipo de comportamento. A fêmea tem que ser mais comedida, cuidadosa, porque é ela que vai ficar com os ovos, é ela que vai ter que tomar cuidado para que esses ovos não sejam destruídos, para que não sejam comidos por um predador. Ela não pode ser colorida, porque senão ela vai chamar muita atenção, então ela tem que ser mais discreta. Então, tanto em aves quanto em mamíferos você tem esse dimorfismo sexual, só que no caso dos mamíferos você vê mais uma questão de tamanho mesmo. Obviamente que às vezes você vê de outro jeito esse dimorfismo. E quando a gente vai olhar para humanos, a gente vê que existe um dimorfismo sexual entre homens e mulheres, só que esse dimorfismo sexual, quando você compara com outros primatas, ele é pequeno, ele é razoavelmente pequeno. Então, por exemplo, em orangotangos o dimorfismo sexual é muito grande, em gorilas é muito grande, em chimpanzés não é tão grande assim, mas é maior do que o nosso. A gente tem alguns primatas que têm um dimorfismo quase zero, como o gibão, por exemplo. Se não me engano, os bonobos também têm um dimorfismo muito pequeno. Mas seres humanos não são os primatas mais dimórficos que tem. E isso é um ponto muito relevante a ser levantado, porque se o nosso dimorfismo sexual não é muito grande, significa que os nossos comportamentos também não são muito diferentes, tá? Do ponto de vista sexual. Uma das provas, né, na verdade, uma das evidências maiores que a gente tem dessa teoria do investimento parental, que é bem considerada dentro do meio, eu acredito que da psicologia também, mas da biologia com certeza, é quando você pega algumas espécies que inverteram os papéis. Um dos exemplos que eu vi num dos artigos que o cara citou é o falaropo de bico fino. Eu não consegui achar nenhuma tradução para falaropo, mas ele é um passarinho, parece um maçarico. Tem um biquinho fininho comprido assim, daqueles pernaltas que vivem perto da água, né, no mar. A fêmea, a única parte reprodutiva que a fêmea faz é pôr o ovo. Todo o resto é o macho que faz. É o macho que cuida dos filhotes depois que eles nascem, é o macho que choca os ovos. As fêmeas são maiores que os machos. As fêmeas brigam entre si para conseguir copular com os machos, elas dão muito mais valor para a cópula em si, e os machos são mais discretos. Então, esses exemplos, né, e você tem vários outros exemplos, não entre mamíferos, mas entre outros grupos, né, entre répteis, entre peixes, entre invertebrados, né, insetos, crustáceos e tal, em que você tem essa inversão, né, em que o macho é que tem o maior investimento parental, e a característica dos machos se invertem com relação às fêmeas, tá? Então, é uma das coisas que corrobora essa teoria, né, de que ela provavelmente está certa no que diz respeito à descrição do comportamento sexual em animais dioicos, né, em animais com sexos separados. E tem outros fatores para relacionar dimorfismo também, tem a ver com a questão da quantidade de parceiros sexuais. Então dizem que o gibão, por exemplo, eles têm quase nenhum dimorfismo sexual porque eles são monogâmicos, então não há disputa por parceiros sexuais, porque eles encontram um parceiro e ficam juntos pro resto da vida. Mas aí é uma polêmica que eu não vou entrar porque não tem nada a ver com o memorando do cara aqui, então nem vou abordar isso daqui, tá? Então vamos falar agora dos artigos que ele citou, tá? Para começar, eu acho que isso é comum dentro da psicologia, mas todos os dados que foram coletados, tanto em homens e mulheres que foram usados nos experimentos, são questionários. E eu acredito que isso seja uma limitação técnica, tá? As pessoas questionário é mais fácil, porém questionário é uma coisa meio tensa. Tá? Algumas pessoas que trabalhem aí com estatística, que trabalhem com psicologia ou com ciências sociais, vão ver que o questionário, se você fizer de um jeito meio bizarro, você vê que você consegue resultados diferentes daquilo que você poderia alcançar. Então você tem que fazer questionário com muito cuidado, para não enviesar respostas. De qualquer jeito, esse pessoal que trabalha com essa análise de dados aí deve saber o que está fazendo. Tá? Eu vou partir do pressuposto que eles sabem o que eles estão fazendo. Os artigos que o cara citou, pelo menos um deles, aborda 55 países, né, querendo provar que as diferenças são transculturais, né? E tem um dos artigos que tem inclusive mais de 105 autores, porque eles juntaram dados do mundo todo. Tem que juntar dados da África, da Oceania, da Ásia, da Europa, etc, um monte de coisa. Os parâmetros de personalidade que são testados e verificados nesses artigos são o que eles chamam de Big Five. Então, ou seja, são 5 grandes parâmetros, e eu também não sei o que foi usado para justificar esses 5 parâmetros, mas aparentemente todos os artigos usam esses 5 parâmetros. Eu vou falar em inglês e depois falar a tradução tosca em português, porque são termos muito complicados, tá, de traduzir. O primeiro deles, que foi o que gerou mais polêmica, é neuroticism, que seria, a tradução seria neuroticidade, ou seja, tendência a ser neurótico. E como neurótico tem um contexto muito pejorativo dentro do português coloquial, o ideal seria a gente explicar melhor isso daí. Ser neurótico significa interpretar as coisas que acontecem na vida através de emoções negativas. Eu acredito, eu não sou psicólogo, mas acredito que eu possa falar como se fosse um pessimismo, digamos assim. Pessoas com alto nível de neuroticism seriam pessoas mais temperamentais, com mais ansiedade, com mais preocupação, medo, raiva, frustração, inveja, ciúme, culpa, humor deprimido, solidão, enfim, essas coisas, tá? Esses testes dizem que mulheres têm mais isso do que os homens.
É um problema de tradução mesmo e de adequação de termos dentro da academia científica para termos coloquiais. O segundo ponto seria a extroversion, né, que seria a extroversão, ou seja, pessoas mais extrovertidas, que mulheres também têm mais do que homens nas pesquisas que foram mostradas. Openness to experience, ou seja, abertura a experiências novas, foi o que eu entendi, tá? Os homens têm mais que as mulheres, tá? Eu acho que é o único que os homens têm mais que as mulheres. O outro é agreeableness, que seria amabilidade, agradabilidade, né? Seriam pessoas mais amáveis, mais empáticas, né? E isso mulheres têm mais também. E tem um quinto que é conscientiousness, eu acho que é assim que pronuncia. A tradução também é horrorosa, né? Que seria conscienciosidade, né? Ou ter mais consciência. O termo seria mais ou menos no sentido de cautela, capricho, meticulosidade. A gente pode traduzir talvez como comprometimento, beleza? Então, e esse também as mulheres teriam mais. Todos os artigos dizem que o fato dessas diferenças acontecerem ao redor do globo, em culturas diferentes, desde a Ilha da Polinésia até a África, até a Américas e tudo mais, dizem que isso seria um traço biológico e não social, e não uma construção social. Por outro lado, a gente tem que lembrar também que quase todas as sociedades humanas que se tem notícia são patriarcais, no que diz respeito que os homens é que ocupam a posição de liderança, geralmente. Isso pode favorecer os papéis de gênero e, portanto, você não pode isolar esse fator como sendo biológico, e sim ele seria social. Tá? Então, a crítica que esses artigos recebem dentro da academia é que o fato de todas as culturas do mundo estarem apresentando o mesmo comportamento não é um indicativo de que é biológico. Eu, como biólogo, diria o seguinte: se um alienígena chega aqui na Terra e ele vai descrever as espécies do planeta baseada no comportamento sexual, e o ser humano vai aparecer como mais uma espécie, ele diria que o ser humano é uma espécie patriarcal, que nem a gente faz com chimpanzé, que nem a gente faz com gorila, tá? E bonobo, por exemplo, é uma sociedade matriarcal, então aí seria o oposto. Então, dentro do meu entendimento parco em psicologia e como biólogo, eu diria que se 99% das sociedades humanas que a gente tem conhecimento foram patriarcais, a nossa espécie é patriarcal, sei lá, em linhas gerais a gente pode dizer que ela é patriarcal. O que não impede de já terem havido sociedades matriarcais na espécie humana. Então, o que eu entendo é que o biológico se expressa, ou seja, tem ali um fator biológico, porém é o social que determina como que esse biológico vai se expressar. E às vezes até proibindo certos traços biológicos como sendo socialmente inadequados. Mas isso é que é o mais importante para ser dito. O ser humano é um animal biopsicossocial. Eu já falei isso em vários vídeos aqui. Nada que tenha um componente biológico pode ser visto única e exclusivamente. Você tem que levar em conta a ativação ambiental que isso gera, a questão psicológica que isso gera e como que a sociedade lida com isso. Porque não é só o ambiente, tá calor, tá frio, tá alto, tá baixo, tá escuro, tá claro. Você tem também a convivência com outros indivíduos da mesma espécie e a gente não pode fugir desse triângulo. Então, ao mesmo tempo que eu sei que tem pessoas que gostam de negar o biológico, a gente não pode negar o social e nem o psico como sendo importante nesse triângulo, nessa triangulação que forma todo o comportamento da espécie humana. E olha que interessante, o cara lista, entre os artigos dele, o artigo de um cara que acho que é psicólogo, que chama Lipa. Esse artigo do Lipa, ele fala uma coisa diferente sobre preferências. Na verdade, ele é o único que fala sobre preferências. Nenhum dos artigos que o cara linkou fala de habilidades, e dos artigos que ele linkou, só um fala de preferência. Porque se você for parar para pensar, esses 5 traços de personalidade que foram colocados nos outros artigos, nenhum deles diz respeito à preferência. Se você prefere trabalhar com isso ou com aquilo. Tá? São traços de personalidade. E se vocês forem ver o artigo do Lipa, vocês vão ver que realmente as mulheres têm uma tendência muito maior a preferir assuntos relacionados a pessoas do que a coisas, do que os homens. Os homens preferem muito mais coisas do que pessoas. Porém, quando você vai para a parte de coisas, a diferença entre homens e mulheres não é tão grande assim. E lembrando de novo, nada disso fala sobre aptidão, sobre habilidade. Esses dados mostram apenas interesse médio. Praticamente não tem nada que a ciência diga em que mulheres sejam melhores que homens e homens sejam melhores que mulheres. Praticamente nada. Para não dizer que é nada, você tem duas coisinhas, né? Uma em que homens são melhores que mulheres e uma que mulheres são melhores que homens. Aqui os homens são melhores que mulheres é para rotacionar mentalmente objetos 3D. E mulheres tem alguns artigos, inclusive muito legais, inclusive com base genética, que mostram que mulheres são muito melhores do que homens para detecção de emoções através de sinais faciais, principalmente na expressão dos olhos. Inclusive para saber se você está mentindo, tá? Então é bem interessante os artigos, se vocês puderem dar uma lida lá. Então eu queria reler de novo aquele trecho do cara. Estou simplesmente afirmando que a distribuição de preferências e habilidades de homens e mulheres diferem em parte devido a causas biológicas. Da onde Katsu esse cara tirou habilidades para colocar nesta frase?
Nenhum dos artigos dele fala sobre habilidades. Nenhuma das coisas que ele listou aqui, nada, nem a ciência fala sobre habilidades. Tá? Tirando esses dois pequenos fatores, e o cara nem cita esses fatores. E um ponto muito interessante a ser discutido sobre todo esse assunto, né, nos artigos que o cara coloca, é que foi encontrada uma diferença entre os países mais igualitários, mais desenvolvidos, e os países mais subdesenvolvidos, menos igualitários entre homens e mulheres, tá? As diferenças de personalidade entre homens e mulheres, diferenças de personalidade entre homens e mulheres, tendem a aumentar em países mais igualitários e tendem a ser menores em países mais tradicionais, digamos assim. Então teria uma relação entre o IDH aí, sabe? O IDH mais alto acentuaria essas diferenças e os IDHs mais baixos camuflariam mais essas diferenças de personalidade. Aí um dos artigos levanta uma hipótese bem interessante, soa muito legal essa hipótese, porém ele admite que ela é apenas uma hipótese, ela não tem nenhum tipo de comprovação ainda, tá? Que é a hipótese curvilinear, ou hipótese da incompatibilidade. Que ele diz mais ou menos o seguinte: as sociedades caçadoras-coletoras, né, como a espécie humana começou, e da qual ainda hoje você tem muito poucos representantes, principalmente lá na África, eram sociedades muito igualitárias, em que homens e mulheres não tinham muita diferença entre os papéis dentro da sociedade, com essa pequena diferença de que o homem era um pouco maior, mais forte, então ele dava uma protegida maior no lugar, e a mulher, por ter que cuidar das crianças e ter que amamentar, tal, não sei o que, ela ficava com um comportamento um pouco mais cauteloso. O resto você quase não tinha papéis de gênero nessas sociedades caçadoras-coletoras. E isso faria com que as diferenças de personalidade pudessem ser selecionadas pela seleção natural ou sexual mais livremente, uma vez que a sociedade não estava fazendo essa seleção. Depois que começaram as sociedades agrícolas, sedentárias, monoteístas, enfim, todas essas características sociais que a gente está mais acostumado a ver no nosso planeta, você começou a ter uma inversão, porque essas sociedades, quando elas se sedentarizaram, ela começou a estratificar a sociedade em níveis e a ter papéis de gênero muito claros. Então, ou seja, mulheres têm que fazer isso, o homem tem que fazer aquilo. A mulher fica em casa, cozinha, lava roupa, cuida do filho, o homem vai pra guerra, briga, faz não sei o quê. Afinal de contas, o homem é o que mais briga com o próprio gênero por ser aquele que menos investe na prole, né, como diz a teoria do investimento parental. Então esses papéis de gênero, que são obviamente uma construção social, não tem como negar isso daí, eles teriam camuflado essas diferenças biológicas de personalidade, porque forçou a encaixar num padrão de gênero. Então quando você faz uma entrevista em sociedades mais tradicionais, tá? Então em países, sei lá, países da África, países da Ásia, enfim, esses daí, que é o Oriente Médio, né, em que você tem papéis de gênero muito fortes, com questionários que perguntem sobre essa questão psicológica, né, de tendências psicológicas, sobre neuroticismo, sobre conscienciosidade, você vê uma semelhança muito maior entre homens e mulheres. Porque nenhuma dessas características de personalidade são selecionadas por esses papéis de gênero que a sociedade impôs, tanto para mulheres quanto para homens, nesses países. E nos países mais igualitários, lembrando que não tem nenhum país exatamente igualitário no mundo, a gente tem países menos desiguais, digamos assim, ou mais igualitários que queira falar, que seria a Escandinávia, o oeste da Europa, Canadá, etc. Nesses países, como você não tem mais papéis de gênero tão fixos, tão rígidos, mulheres e homens podem meio que agir como eles quiserem, demonstrou mais claramente essas diferenças de personalidade que podem acontecer, porque você afrouxou de novo a questão social, e você afrouxando o social, o biológico volta a ser mais evidente. Então é uma explicação muito interessante, muito legal que eu achei, ainda que a gente lembre que é apenas uma hipótese e que não há uma corroboração maior do que isso, tá? Só que vale lembrar que todos os artigos, mesmo esses daí que estavam mostrando essas diferenças de personalidade, eles levaram em conta outras hipóteses, outras teorias para explicar, e essas teorias teriam a ver com interação ambiental. É fundamental você ter interação ambiental para você conseguir explicar essas diferenças, tá? Então, mesmo que você tenha, sei lá, uma predisposição genética, por exemplo, a, sei lá, ser mais extrovertido, o ambiente na qual você foi criado e a forma como a sociedade lida com você pode obliterar essa sua tendência biológica. Você pode nunca ser uma pessoa extrovertida ou nunca ter comportamento extrovertido porque isso lhe foi negado ou foi ensinado, você foi ensinado a não ter, sabe? Bom, então agora que eu já falei o que a ciência sabe sobre isso e o que estava nos artigos que ele comentou, e inclusive em outros artigos que não foram citados por ele no memorando, mas eu vou colocar aqui embaixo, vamos falar sobre a questão do memorando. Eu vou colocar aqui embaixo o texto de uma profissional que trabalha com tecnologia e ela fez um comentário sobre o memorando do sujeito e ela argumentou justamente sobre a questão da média. A Google, ela rejeita mais de 99%
dos candidatos para empregos dentro da empresa. Então ela só aceita 1% das pessoas que mandam currículo para trabalhar lá. Isso não é uma média. Os funcionários da Google não são uma média representativa da população em geral. Tá? Então até o Carlos Orsi deu um exemplo muito bom. Se você pegar um time de vôlei feminino, a média de altura desse time de vôlei provavelmente não representa a média de altura da população em geral feminina. Tá? Então são as mulheres com 1,90, não é o comum, sabe? Não é o mais comum dentro da população humana. Tá? Então você não pode pegar a Google como exemplo de média, tá? Como exemplo do que você tem de média no mundo. Tá? Você tem lá as melhores pessoas para trabalhar na Google, pelo menos passaram por um crivo em que faz com que elas provavelmente sejam as melhores pessoas. E ainda assim, quando você está falando de engenharia de softwares, apenas 20% da Google é feminina. Então, dificilmente, se você só tem 20% de mulheres na área de engenharia de software e 80% homem, dificilmente essas mulheres são mulheres que estão sendo forçadas goela abaixo a trabalhar lá com o que elas não gostam, como se estivessem cumprindo uma cota. Provavelmente você tem aí uma questão de desestímulo entre as mulheres para não trabalhar com software, porque senão a Google, mesmo com essas políticas, já teria chegado no 50-50. Então vamos falar agora das sugestões que esse Damore aí, esse cara que escreveu o memorando, deu para como que a Google poderia corrigir essa desigualdade de gêneros, tá? Lembrando que eu acho que ele tinha ido numa reunião sobre igualdade de gênero, por isso que ele escreveu esse memorando depois, tá? Então, primeiro, fazer engenharia de software mais voltada para as pessoas e não voltada para coisas, usando aquilo que ele acha que está escrito naqueles artigos que eu falei para vocês, tá? E aí, para responder isso daí, eu vou colocar aqui embaixo uma carta de um outro engenheiro da Google, que também é um ex-engenheiro. Ele na carta ele mesmo fala que ele não está mais trabalhando lá, mas ele saiu porque ele quis, não porque foi demitido. E ele responde a esse rapaz, tá? Esse Damore aí que escreveu a carta. E nisso ele fala que apenas aqueles engenheiros que estão no comecinho de carreira têm que lidar apenas com coisas, apenas com máquina, fazer código, sabe? Todos os outros têm que lidar com pessoas. Você tem que saber lidar com gente para fazer com que o trabalho flua melhor, para lidar melhor com a interface que você está trabalhando, porque você não está falando de engenharia de prédio, você não está falando de engenharia de minas, você está falando de engenharia de software. Então, quer dizer, você está trabalhando para uma interface que vai fazer com que o usuário tenha uma experiência melhor. Então você está lidando com gente. Se o cara faz essa sugestão, é porque ele não entendeu a própria área da qual ele foi contratado para a Google. Ele tinha que saber lidar com pessoas. E vendo a lata desse Damore aqui, e a fala dele na entrevista, dá pra ver que ele não é a melhor pessoa para lidar com gente. Segundo a sugestão do Damore, foi permitir que pessoas com comportamento mais cooperativo cresçam. Tá? Ou seja, não estimular tanto a competição e sim a cooperação, porque mulheres, segundo ele, tenderiam a fugir de competição e a preferir a cooperação, tal, não sei o quê. E depois ele fala uma série de fatores que mostram que a Google já está fazendo isso. Então não entendi porque que ele colocou essa aqui na lista, acho que era só para dizer que ele estava ciente. Terceiro, sobre cargos de liderança. Ele sugere que o estresse e competitividade aumentam a quantidade de homens nesse setor. E ele diz que estimular trabalhos de meio período para todos poderia compensar. Tá? Por quê? Porque aí homens seriam obrigados a trabalhar só determinados horários, né? E eles não ficariam mais tempo depois do horário, que é o que, segundo ele, faz a diferença entre homens e mulheres. O homem fica, sei lá, 2, 3 horas a mais depois do horário, porque ele tá lá para ganhar uma competição por status, enquanto a mulher tá mais preocupada com a vida pessoal dela, então ela vai embora no horário que ela tem que ir e tal, não sei o quê. Então, segundo ele, mudar o horário de trabalho poderia ajudar. Só que, de novo, ele interpreta errado os dados, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, então, o link do Gene Reporter, tá? Em que o Takata fez um levantamento mostrando que não há essa correlação tão clara de que mulheres preferem empregos com menos estresse, ou vice-versa. Mas, de novo, aqueles Big Five, aquelas tendências de personalidade que aqueles artigos estavam lidando, nenhum deles fala sobre estresse. Então o cara também está tirando o dado da bunda aqui, ele não está falando nada que está nos artigos, e o próprio Takata, nesse texto dele, deixa isso bem claro, tá? Então vou deixar linkado aqui embaixo, tá? E o quarto, que, a meu ver, é a única sugestão dele que realmente é inovadora e positiva, em que ele não sugere um incentivo à inclusão feminina, mas ele sugere um desestímulo à inflexibilidade masculina. Ele diz que a culpa é que os homens são muito inflexíveis. Se você estimulasse uma flexibilização maior dos homens, uma flexibilidade maior dos homens, você melhoraria o ambiente para as mulheres, deixaria as mulheres num ambiente mais agradável e, portanto, trabalhando melhor. E aí vai uma coisa muito interessante que eu achei da lógica desse memorando. Ele fala que mulheres e homens têm diferenças inatas, certo? E ele, ainda que ele fale que é uma média, que individualmente você não possa falar nada, se ele tivesse se referindo só a uma questão individual, ele nem tinha escrito esse memorando. Ele escreveu esse memorando para dizer que essas diferenças biológicas inatas são relevantes
no desequilíbrio entre homens e mulheres que você tem na empresa. Ele reclama da Google estar fazendo cursos só para mulheres, por exemplo, ou people of color, e ele diz que isso é segregacionista. Mas ao mesmo tempo ele diz que as mulheres têm características inatas que são diferentes dos homens. Então eu não entendi por que ele está reclamando dos cursos só para mulheres. Vocês entendem? Dentro da lógica do cara, haveria uma certa lógica em você fazer cursos só para mulheres e cursos só para homens, para cada um dos talentos, ou das aptidões, ou das preferências que cada um tem. Vocês entendem? Eu não estou dando a minha opinião aqui, eu estou mostrando uma incongruência dentro do pensamento do próprio cara que escreveu o memorando. Na verdade, se ele quisesse criticar essa postura da Google de fazer cursos voltados só para mulheres e people of color, eu acho que ele teria dado uma bola muito mais dentro se ele tivesse feito um texto mostrando que todos são iguais, que as diferenças inatas são irrelevantes, porque aí sim você fala, olha, não faz nenhum sentido a Google fazer um curso só para negros ou só para mulheres, sendo que eles têm as mesmas habilidades que os brancos, os homens, etc. Sabe, se ele tivesse feito um texto assim, exacerbando as semelhanças e falando que não precisava de curso separado, talvez ele não tivesse sido demitido, sabe? Então ele não foi muito inteligente no que ele fez. Além do que, ele fica falando esse lance de que homens preferem status, preferem liderança corporativa e tal, e que meio que isso é inevitável, entre aspas. Cara, eu acho que seria até o contrário. Se você pega uma pessoa que cresce e com status de maneira predatória, assim, né, porque ele quer crescer no poder, seria perigosíssimo até, sabe, para uma empresa como a Google. Sabe, você pode fazer com que chegue num estágio de gerência aí, sei lá, um Frank Underwood da vida, sabe, não sei se vocês assistem House of Cards, mas, enfim, um exemplo, né, de uma pessoa que faz tudo pelo poder. Aliás, intervalo pro jabá, já que a gente falou de House of Cards, né, camiseta House of Cards da Doppel, tá vendo aqui, ó? Se vocês quiserem aqui, link para compra na descrição, beleza? Com descontinho do Tio Pirula. Então a falácia moralista, como eu tinha explicado, ela diz mais ou menos o seguinte, que se a realidade vai contra aquilo que eu acho que é correto, então eu nego a realidade. Isso é a falácia moralista, tá? E isso obviamente não deve ser feito. Mas agora eu quero encerrar falando sobre a falácia naturalista, que é o oposto, que a gente tem que tomar muito cuidado para não cair quando a gente aborda esse tipo de assunto. Porque a realidade é tal, porque a natureza me faz assim, então eu tenho que ser assim. Tá? Ninguém quer viver numa selva de pedras como se fosse o mundo da seleção natural, o mundo da selva, em que animais são comidos vivos e você tem uma luta pela sobrevivência que vai até a morte e tal. Ninguém quer viver numa sociedade assim, tá? A gente já conseguiu, em boa parte com a nossa civilização, reduzir esse tipo de sofrimento, digamos assim, que a vida na selva, com a pura seleção natural, faz com que aconteça. Mas a gente não nega que foi exatamente essa seleção natural que fez com que a espécie humana aparecesse. Tá? Então, a falácia naturalista tem que tomar muito cuidado, porque, por exemplo, a gente tem alguns artigos que argumentam, por exemplo, de que o homem masculino é mais promíscuo do que a mulher. A própria teoria do investimento parental comenta que o homem, né, no caso, o sexo que menos investe na prole, tem uma tendência a ter mais parceiros. Isso quer dizer que dentro de uma sociedade, se você faz um contrato monogâmico, você não pode obedecer? Porque a minha natureza masculina é sair comendo todo mundo? Não é bem assim, sabe? Você consegue controlar qualquer tipo de impulso ou de realidade biológica, claro, se você estiver dentro das suas faculdades mentais plenas, em prol da sociedade. Sabe, um exemplo bom que eu gostei de ouvir, inclusive naquele anticast que eu participei, é que não existe nenhum instinto mais biologicamente natural, né, do que cagar. E nem por isso você sai cagando no meio da rua. Novamente, se você estiver dentro das suas plenas faculdades mentais e físicas e etc., você não sai cagando no meio da rua. E se você estiver cagando no meio da rua é porque tem algum problema. Você pode sim moldar os seus comportamentos do ponto de vista social, ainda que você tenha uma pequena tendência natural ali a agir o contrário. Não dá pra você usar isso como desculpa, sabe? Isso seria a falácia naturalista. Aí agora, nos finalmente aqui, né, o cara do memorando repete que ele não acha que a sociedade seja justa, ele acha que há diferença de valores, ele sabe que as minorias têm menos oportunidades. Eu não acho que o sujeito está mal intencionado, tá? Definitivamente eu não acho que ele está mal intencionado no que ele escreveu. Eu só acho que ele é um cara que tem provavelmente sérias dificuldades de relacionamento. O texto dele, do memorando, também não fala que mulheres não servem para tecnologia, como alguns tabloides chegaram a comentar, inclusive a Globo também. Isso seria uma síntese grosseira do memorando do cara, não é isso que ele fala no memorando. Mas ao mesmo tempo que ele pontua essas coisas, ele meio que demonstra que o memorando dele é inútil. Ok, você pode falar que ele demonstrou claramente que a Google tem uma ideologia e que quem não gosta dessa ideologia, rua. Tá? Isso ele demonstrou bem claro, mas meio que você pode chegar e falar assim, olha, minha empresa, minhas regras, sabe? Tipo, ele assinou um contrato, nesse contrato possivelmente você tinha esse tipo de acordo, pelo menos ele entendeu, talvez na primeira dinâmica que ele fez na Google, ele entendeu. Eu que nunca fui da Google, nunca fui funcionário da Google, as poucas vezes que eu fui lá, eu sei como é que funciona o esquema lá dentro, então
É uma dinâmica que é assim, se você quer ser funcionário da Google, você tem que jogar e dançar conforme a música, sabe? É o vegano que quer trabalhar na Friboi, sabe? Você chega e fala, talvez não seja a empresa adequada para você. E as sugestões finais dele são a prova dessa incongruência dele. Por exemplo, ele fala que ele quer tirar o moralismo da diversidade. Tirar o moralismo da diversidade é basicamente dizer que você tem que tirar a empatia das pessoas em nome da empresa. E basicamente o que ele diz é o seguinte: quando você gera empatia por uma pessoa, você automaticamente acaba gerando antipatia por quem pensa diferente, alguma coisa assim. Então a empatia acaba gerando antipatia por tabela, tá? O que não é totalmente errado. Porém, quando você está dentro de uma empresa que tem um determinado tipo de pensamento, paciência. Basicamente a Google se limitou ao direito de não querer mais trabalhar com esse sujeito. Ao mesmo tempo, a gente não pode negar que essa política de 50-50 da Google está falhando, pelo menos em algumas áreas. Tá? Afinal de contas, como eu falei antes desse memorando vazar, já tinha tido algumas reclamações dizendo que pelo menos em engenharia de software só 20% dos funcionários eram mulheres. Eu acho assim, agora eu não vou nem colocar um ponto como sendo que eu concorde. Eu não tenho conclusão com relação a isso. De um argumento que o cara usou no artigo dele que eu achei que foi interessante, tá? Que é a questão do controle de pensamento. Como eu falei, tinha dois motivos para ele ter escrito esse memorando. Um deles era a política de igualdade da Google e o segundo era o controle de pensamento, né? Você não podia pensar diferente das pessoas. Novamente, eu acho que a empresa tem o direito de demitir quem ela quiser com ou sem justa causa, porque é uma empresa privada, faz o que ela quiser, entendeu? Só que alguns questionamentos eu acho que talvez fossem válidos nesse sentido. Acho que ninguém discordaria que se você contratasse uma pessoa pensando na cor de pele dela, pensando na religião dela, pensando no sexo dela, alguma coisa assim, ninguém duvidaria que isso poderia ser considerado uma questão de preconceito, tá? Seria injusto você não contratar uma pessoa, obviamente, dentro de uma empresa que desenvolve um trabalho que não tem a ver com isso. Então é óbvio, por exemplo, sei lá, uma empresa de atores, às vezes você precisa de um ator especificamente negro, especificamente mulher, e você vai contratar baseado nisso. Mas no caso da Google não é o exemplo que a gente está falando. Será que a opinião política também não poderia entrar com um certo preconceito quando você está falando disso? Mas é óbvio, se você estiver falando de ideologias políticas que sejam inerentemente racistas, tá? Então, por exemplo, sei lá, o nazismo, aí você não tem como abrir uma exceção para isso, não é diversidade, certo? Você ser tolerante com os intolerantes, tá? Não existe isso, tá? Você, não dá, não funciona, tá? Aí nesse caso não tem o que fazer. Mas nem todos, por exemplo, ele fala dos conservadores, né? Nem todos os conservadores são assim. Inclusive, tem um texto de uma bióloga evolutiva que escreveu sobre o memorando do cara, que também ela faz alguns comentários sobre a questão biológica, eu vou deixar linkado aqui embaixo. Então, no texto do cara, ele fala que conservadores seriam mais metódicos e, portanto, seriam úteis na empresa para determinados cargos, mas essa bióloga, ela comenta que não necessariamente. Os conservadores não são necessariamente antissociais, muito pelo contrário, que muitas das políticas que eles defendem são políticas que pensam no coletivo, que pensam na comunidade como um todo e querem o bem-estar de todo mundo. Eles só partem de premissas diferentes que o pessoal mais progressista parte. Então os conservadores apenas acabam dizendo que o método para você ter esse coletivo melhor é diferente do que os progressistas dizem. Então eu não sei se eu concordo com essa coisa de você não permitir que certos vieses políticos sejam ditos dentro da empresa, que sejam proibidos, alguma coisa assim. Obviamente que desde que haja uma adequação ao assunto que está sendo tratado. Mas como eu falei, eu não tenho opinião com relação a isso clara, tá? Pode ser que eu realmente esteja fazendo, são só questionamentos que eu estou fazendo, eu posso realmente estar errado. Talvez esse questionamento seja algo positivo que tenha gerado esse memorando do cara. Tá? Esse questionamento de, pô, será que a gente realmente não deve permitir que conservadores... Óbvio, a menos que seja um racista, enfim, uma pessoa que não aceita. Mas aí é discurso de ódio, e pra mim, pessoa com discurso de ódio não tem que ser tolerada em ambiente nenhum, na verdade, tá? A gente não tem que ser tolerante com elas, nem em empresa nenhuma, e nem em nenhum outro tipo de ambiente. Então aí podem argumentar que, por exemplo, a gente não possa limitar pessoas por questões inatas, então, por exemplo, cor de pele ninguém escolhe, gênero ninguém escolhe, essas coisas todas, mas a gente poderia limitar por questões optativas, que seria, por exemplo, religião, ou viés político. Mas do mesmo jeito que eu falei lá naquele meu vídeo sobre por que você não deixa de ser ateu, né, ou ateísmo é opção ou não, eu tenho 2 vídeos falando sobre isso, tá? Eu não acho que religião ou a religiosidade seja uma opção pura e simplesmente. Então eu também não acho que viés político possa ser simplesmente uma opção. É uma conclusão, a pessoa chega a uma conclusão porque ela acha que aquilo é mais coerente. Então eu também não acho que seja um bom divisor isso daí, né? Aquilo que a pessoa nasceu com, aquilo que a pessoa acabou se tornando, tá? Outra coisa que eu acho que talvez seja relevante de ser dita é que ele não foi demitido pelo memorando que ele fez. Ele foi demitido porque o memorando vazou na mídia. Então não é que tipo todo mundo recebeu esse memorando e falou, meu Deus, que absurdo, não sei o que, fora. Tá? Ele só foi mandado embora quando a Google foi pressionada por pessoas de fora a falar, olha, manda esse cara embora. A menos que eu esteja enganado e já estivesse rolando um processo administrativo lá dentro da Google para mandar esse cara embora. Mas eu acho que não.
Então, talvez a Google não estivesse tão preocupada assim em demitir o cara, porque não achou que o que ele tinha feito tenha sido um motivo para demissão, porém, a pressão popular fez com que ela tivesse que tomar uma atitude com relação a isso. Tá? Então, isso talvez possa ser uma coisa a ser questionada, inclusive ser questionado também quem vazou esse memorando era interno. Quem vazou ele para a mídia, por que ele vazou para a mídia. Então, meio que esse é o meu posicionamento. Eu termino falando que a gente, novamente, não pode cair na falácia moralista e nem na falácia naturalista. E talvez as pessoas que estejam assistindo esse meu vídeo aqui, todo mundo de qualquer lado fique com raiva, porque eu talvez não tenha dito aquilo que as pessoas quisessem ouvir. Uma coisa eu tenho pra mim, tá? Que eu vi algumas pessoas, principalmente o pessoal da área de humanas, falando que essas pesquisas sobre diferenças de sexo entre homens e mulheres, tal, não sei o que, não deveriam ser feitas. A gente não deveria estar fazendo pesquisas nesse sentido. Eu acho perigoso quando você fala que há perguntas que não devem ser feitas. Sabe? Eu acho que a ciência não está aí para selecionar perguntas. Eu acho que a gente tem que fazer e, enfim, o resultado é que a gente tem que interpretar da maneira perante a realidade. Não adianta você ficar putinho se aquilo não se adequa com a sua moral, tá? Isso é uma coisa que eu fico preocupado. Porém, os resultados têm mostrado que é justamente o contrário, tá? Eu vou colocar aqui embaixo uma lista de artigos muito interessante que mostra que os próprios desempenhos das pessoas, dependendo do grupo a qual elas pertencem, pode ser alterado dependendo do estereótipo que elas sofrem na sociedade. Então são experimentos super legais. Eles fizeram experimentos, por exemplo, com pessoas negras, e antes de fazer um questionário com perguntas de vestibular, o tipo de vestibular que eles têm lá nos Estados Unidos, eles ficavam mostrando para a pessoa negra um monte de estereótipos raciais dos negros, né, que os negros seriam menos inteligentes ou alguma coisa assim, e no outro eles não ficaram mostrando. Os negros, simplesmente por terem sido expostos a esse tipo de estereótipo, dizendo que eles são menos capazes, eles acabaram indo pior na prova. Ou seja, uma pressão psicológica que o estereótipo gera. Fizeram isso com mulheres também. Fizeram uma prova de matemática e as mulheres se saíram melhor em provas de matemática quando a questão feminina não era levantada antes do questionário, sabe? Se você mostrasse figuras femininas para as mulheres antes do questionário, aí elas iam pior porque feminino era vinculado a você ser pior em conta, tal. Né? Fizeram até um experimento muito legal com meninas asiáticas, em que eles fizeram questionários separados, um deles valorizando a questão feminina, ou seja, elas iriam pior em matemática, e o outro valorizando a questão asiática, em que elas iriam melhor em matemática. E batata, né? Aquelas que foram expostas à questão feminina tiveram uma nota pior, e aquelas que foram expostas à questão asiática tiveram uma nota maior. Todos os artigos linkados aqui embaixo, muito interessante. Então, eu acho assim, que não existem perguntas que não devem ser feitas. Eu acho que a verdade, no fim das contas, ela simplesmente é, e o resto é o que nós fazemos com ela. De qualquer jeito, esse cara do memorando da Google não entendeu a verdade da maneira como ela realmente é, e sim ele interpretou da maneira como ele achava que ela deveria ser, ou como ele achou que ela é, e ela não é. Novamente, se vocês quiserem, todos os artigos estão linkados aqui embaixo. Se vocês tiverem alguma dificuldade para abrir alguns artigos, eu sugiro vocês usarem o Sci-Hub, tá? Como eu já falei no meu vídeo sobre o Sci-Hub, tá? Que abre artigos científicos para todo mundo, que, diga-se de passagem, foi criado e executado por uma mulher, tá? Então, beleza? É isso aí, um abraço para todos vocês e falou!